Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente está falando agora, no segundo bloco, desse mal do século que é ansiedade. A ansiedade. Quem está conosco é a Érica Machado, que vai dar informações importantes. Será que é mesmo a doença do século? Então, Érica, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Fernando, obrigada. Vamos falar desse mal aí que paralisa muitas pessoas, infelizmente, né? A gente fica com muita expectativa de algo que nem aconteceu e a gente não sabe nem se vai acontecer, mas a gente já corporifica todos esses acontecimentos. Cria uma guerra na cabeça, né? O corpo prepara para a luta e, na verdade, está só na nossa cabeça. Está só na nossa mas cabeça. Os sintomas são muito reais. Sim. Né? Os sintomas da ansiedade são muito reais. É bom lembrar, Fernando, que a ansiedade, ela não é esse vilão todo, não. Um certo nível de ansiedade, ele é necessário para a nossa sobrevivência. Se nós pensarmos nos nossos ancestrais, se eles não tivessem um mínimo de precaução, de medo, eles morreriam, né? Sairiam lá nas selvas, não teriam um mínimo de cuidado para os perigos que poderiam acontecer. A ansiedade é uma emoção? É um sentimento. Um sentimento. Né? O medo seria a emoção. O sentimento, ele deriva da emoção? Ele é a interpretação daquela emoção. Sim. Né? Eu sinto medo e aí eu imagino que as coisas vão... Porque eu estou sentindo medo, algo de ruim vai acontecer, o perigo realmente existe e quando eu vejo eu estou lá sofrendo como se a coisa existisse. Né? Então, hoje, a gente traz isso no nosso cérebro biológico, é necessário o mínimo de ansiedade para a gente sobreviver. Senão, eu fechava o olho, eu atravessava a rua, né? Sim, então, sim. Por exemplo, ao vir dar uma entrevista, eu sinto um certo nível de ansiedade. É algo novo, né? Eu não sei se eu vou saber responder todas as perguntas, se você vai encontrar um crush seu. É natural você ficar Essa ansioso. ansiedade pode ajudar até no autocuidado, Sim. né? De falar assim, não, vou ficar bem assim, você se policia, né? É necessário, é uma defesa importante, É né? importante. Você vai falar em público, né? Uma apresentação, você se prepara. Então, essa ansiedade diante de algo que está na minha frente, que vai acontecer, de algo real, ela é extremamente natural, é saudável, não dá para ficar sem ansiedade. As pessoas têm que desistir disso. Às vezes as pessoas chegam no consultório e pedem, me livra da minha ansiedade. Fala, não trabalhamos com esse produto. Só que tem uma ansiedade, que é a ansiedade patológica, que aí realmente paralisa as pessoas. Que é esse transtorno de ansiedade generalizada? O transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG, íntimo TAG, ele é um dos transtornos de ansiedade, né? Que é a ansiedade generalizada, a pessoa preocupa com tudo, Fernando. Ela preocupa com o dinheiro, com os filhos, com a fome na Etiópia, sabe? Ela não tem um foco específico, ela se preocupa com tudo, a cabeça dela não para. Tem as fobias, né? Tem a fobia específica, uma fobia de barata, de aranha, de palhaço, alguma fobia específica a pessoa tem. Tem a ansiedade de lugares fechados, de muitas pessoas. Então, tem vários transtornos de ansiedade. É um espectro. Um espectro. Sim. Você é bem familiarizado com o termo da ansiedade, né? Quem sabe eu sou ansioso. Quem sabe? Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas dessa que má, né? Essa vozinha que fica, nossa, e aí, como é que vai ser? Nossa, aí, por exemplo, hoje eu vou pegar um avião às 10h30 da noite. Eu já estou ansioso, será que, deixa eu ver, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que pegar as coisas. Nem é medo não, é com o tempo, será que vai dar tempo? Então, que horas que eu tenho que sair para pegar, para chegar em Confins? É algo que eu gostaria de não ter. Eu gostaria de não ter essa ansiedade, porque eu conheço meu irmão, por exemplo, esquece completamente quando der 9 horas, ele fala, peraí, tinha um negócio, porque eu estou indo para São Paulo. Tem pessoas que têm muito mais habilidade para fazer isso. Quais são as características dessas pessoas que lidam bem com algo que para a gente traz ansiedade? Assim,
Os sintomas da ansiedade, eu acho que a maioria das pessoas a gente conhece bem. Conhece. Né? Tem esses sintomas físicos, né? De sudorese, taquicardia. Que pode até virar outras coisas, né? Outro transtorno, que é o transtorno do pânico. Que é aquele ápice da ansiedade que a pessoa acha que ela está Pode virar morrendo. toque também? É porque o toque não está dentro do manual de psiquiatria, ele não está mais dentro dos transtornos de ansiedade, embora ele tenha ansiedade, tá? Então, e tem os sintomas da ansiedade, que são os sintomas cognitivos, que é essa cabeça que não para de pensar, né? Um desejo de controlar tudo, né? Eu quero controlar que horas que o tempo vai, o carro tem que andar tanto Como tempo. se fosse possível. Ilusão. Então, tem esses sintomas cognitivos. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é hoje uma das terapias que tem mais evidência científica. Qual que é o modelo cognitivo da terapia? Uma situação vai gerar um pensamento, o pensamento um sentimento e um sentimento uma emoção. E não são as situações que nos acontecem que nos deixam alegre, triste, ansioso, mas a interpretação que eu faço do que me acontece. A interpretação e o julgamento também? Isso. Por exemplo, para tentar ficar simples, assim, a gente recebeu um convite para um café hoje às 5 da tarde. Aí agora, nós dois recebemos um WhatsApp com a mensagem: prezados, tenho que cancelar o café. Esta é a mensagem, esta é a situação. Eu leio aquela mensagem e falo assim: ai, que bom, está chovendo, não quero sair de casa. Você lê a mesma mensagem e interpreta assim: será que aconteceu alguma coisa com a pessoa? Será que está doente? Será que teve um acidente? Aí se for ansioso, o negócio... Será que eu fiz alguma coisa de errado? Então, a mesma situação, pensamentos diferentes. Pensamentos, você concorda que esses pensamentos, o meu e o seu, vão gerar emoções diferentes? O pensamento de uma pessoa, será que aconteceu alguma coisa? Será que foi um acidente? Será que foi isso? Provavelmente vai gerar uma emoção de uma preocupação, um medo, consequentemente, uma crise de ansiedade. Então, como que a gente trabalha a ansiedade na terapia? Trabalhando o padrão de pensamentos. Né? Porque, como você deu o exemplo, você vai pegar o avião. Os pensamentos que você tem, normalmente, são pensamentos que levam a uma preocupação. Será que vai dar certo? Será que não vai atrasar? Será que o trânsito está bom? Por que a gente não pensa assim: vai dar tudo ok, eu vou parar de trabalhar a tal hora, eu posso sair mais cedo, posso pegar tal lugar no trânsito, né, tal direção. Não, a gente só pensa no pior. Então, aí a gente vai trabalhando no padrão de pensamento. Então, o que essas pessoas têm, não vou falar que 100%, né? Mas normalmente são pessoas que têm um padrão de pensamento mais funcional. E é interessante porque esse padrão de pensamento que é catastrófico, apocalíptico, ele funcionava muito bem numa época que a gente era caçador-coletor, que a gente precisava mesmo pensar que, olha, se chover avacalha tudo, olha, se tiver sol demais também não vai dar, eu preciso ter uma prevenção, eu preciso ter um planejamento. Fazia sentido para a nossa existência seguir adiante. Hoje não faz tanto sentido e a gente continua com essa metodologia de raciocínio. Tanto que uma das técnicas que a gente usa chama questionando os pensamentos automáticos, né? Ou reestruturação cognitiva. Eu tenho que confrontar o pensamento com a realidade. O que vai dizer se meu pensamento está certo ou não é a realidade. Está acontecendo isso. Qual é a evidência que você tem que isso é verdade? Eu vou falar das nossas memórias ancestrais, né? Então, quando eu venho em confronto com a evidência, fica mais fácil. Sei. Porque existem alternativas, né? É um exercício que a gente tem que se propor a fazer de forma prática, igual tomar água, né? De preferência. Porque é uma forma, um dos objetivos dessa nossa conversa aqui é explicar maneiras práticas de lidar com a ansiedade. Acabamos de saber um maravilhoso. É se perguntar, é se questionar, é entender de onde... É voltar um pouco. Qual foi o gatilho disso aqui, né? Uhum. Tem uma pergunta, Fernando, que ela é
tão simples, mas ela é tão simples e extremamente eficaz. Quando eu penso algo, primeiro eu tenho que lembrar que pensamento é pensamento. Pensamento não é fato. Né? Ah, eu penso que vai dar errado, logo vai dar errado. Não. Pensamento é uma coisa, realidade é outra. Então, lembrar isso. Pensamento é pensamento. Quando eu penso algo e eu passo a sofrer como se o que eu estou pensando fosse uma verdade, eu estou em fusão com o meu pensamento. A pergunta para você fazer a desfusão é a seguinte: se fosse o seu amigo que estivesse pensando isso, o que você diria para ele? Porque aí você olha a situação de fora. Por exemplo, você fala comigo, vai dar tudo errado hoje no meu voo, vou perder meu voo e vou chegar atrasado e vou ter problema amanhã e tal. Fernando, se fosse o seu filho que estivesse te falando que vai dar tudo errado agora, o que você falaria para ele? Eu ia falar, Pedrinho, calma. Rafa, calma. Nicole, que é isso? Tem outra alternativa, você pode tentar... Tá tudo certo e tal. Mas comigo eu não falo. Mas aí começa a fazer o exercício agora. Exatamente. Esse que é o objetivo, é começar a fazer as perguntas importantes. Aliás, as perguntas são mais importantes que as respostas, Sem dúvida, tem que saber, a gente tem que saber fazer perguntas certas. Agora, as redes sociais, a vida da internética, ela também nos causa muita ansiedade, né? Aquela vida de mentira, né? Você sabe que eu li um artigo falando que bastam 15 minutos no Instagram, que é uma rede muito de status, né, de coisas bonitas, bastam 15 minutos para você começar a sentir inveja, ansiedade, só 15 minutos. 15 minutos. E tem um estudo também que diz que o produto mais viciante do mundo, mais do que a nicotina, cocaína, álcool, açúcar, e mais viciante do mundo produzido pelo homem é o celular. Ele é feito para isso, junto com as redes sociais. Ali, aquele movimento de baixar e descer o dedo na tela é similar àquele jogo de apostas que vem as figurinhas e você vai, porque o cérebro associa aquilo à novidade que aparece. E cada vez que você baixa a manivela, vem uma novidade, uma possibilidade, e aquilo é infinito. É o cavalo correndo atrás da cenoura que está pendurada ali. Não vai alcançar nunca, né? A cor, né? A luz. Eu já tive pessoas, né, que eu atendi que perderam o emprego porque não conseguiam se afastar do celular. É um vício mesmo. Sim. Né? Relacionamentos de pai e filho, filhos tendo muitos problemas porque chegava em casa, cada um no celular, né? Sem contar o problema de dor, né? No pescoço. Problema muscular. Agora, quais são os principais gatilhos que as redes sociais causam para a nossa ansiedade? Falando, por exemplo, da comparação, né, dos nossos bastidores com os palcos que a gente vê. Isso aí vai desencadeando algo que você pensa, poxa, todo mundo é feliz, só eu que tenho as tristezas, né? A gente tem que entender assim, que aquilo ali é um frame da vida da pessoa. Se você pensar numa foto, o dia tem 24 horas, aquilo ali é nada, né? Então aquilo é um recorte da vida da pessoa. O que é muito fator de comparação? Corpo, né? A questão da estética, e aí as pessoas esquecem que às vezes as pessoas vivem em função daquilo, elas têm tempo para fazer aquilo, elas têm dinheiro, às vezes elas recebem para fazer aquilo. Tem os photoshops, né, que maquiam uma realidade, tem a questão do corpo, as vidas perfeitas, relacionamento ali, ninguém tem problema não. Não tem. Você já viu alguém na rede social falando que está com dor de barriga? Nunca. Cheque especial, dor de dente? Não tem, né? Não tem. Mas todo mundo tem dor de dente, dor de barriga também, né? Não tem problema sexual, não tem nada disso. Sim, mas quando a gente faz essa comparação e sente ansiedade e sente frustração, a gente sabe que todo mundo tem isso. E por que mesmo assim a gente sente? Porque a gente esquece que a gente tem que comparar a nossa vida com a gente mesmo. Hoje eu estou melhor que ontem.
Sabe, essa comparação com o outro, a gente é chamado para isso o tempo inteiro. Só que a gente tem que lembrar, falar, cara, ver a vida da pessoa é outra, não tem sei se aquilo ali é verdade, entendeu? Deixa eu ver como é que está a minha vida hoje. Hoje eu estou melhor, fiz mais exercício, que é o meu planejamento, do que ontem, lidei melhor com as minhas ansiedades, com a minha raiva. Interessante. E é muito legal a gente falar de ansiedade, porque a gente abre uma porta para falar do cuidado com a saúde mental, que a pandemia trouxe um olhar mais especializado para isso. Volta e meia a gente conversa aqui sobre isso e as pessoas dizem, não tem nada dissociado. Fala assim, não, cuidar da saúde mental é uma coisa só, né? Uma coisa só. Tanto que usava-se aquele termo, né, doenças psicossomáticas, isso nem usa mais, né? Porque não existe essa separação. Problemas físicos interferem na nossa saúde mental e problemas na nossa saúde mental interferem no físico. E realmente a pandemia jogou luz a essa questão da saúde mental, porque todo mundo ficou meio, os divertidamente. Exatamente. Os divertidamente, legal falar sobre isso. Olha só, divertidamente, acho que a nossa telespectadora já deve ter visto, nosso telespectador também, um estudo bacana sobre as emoções básicas, Sim. né? Vamos falar sobre elas. O medo, a alegria, a tristeza, o nojo e a raiva. Que todos temos. Todos temos. E dessas 5, a única instagramável é a alegria. A alegria. São as principais emoções que nos trouxeram até aqui, desde as cavernas até aqui. Só uma é feliz, é a alegria. Todas as outras não saem no Instagram, não. Por isso que o medo, a gente falando de ansiedade, porque a ansiedade é medo, né? Não tem jeito de não ter ansiedade. Sim. Hoje usa-se um nome assim, eu não vou falar, eu estou com medo disso, eu estou ansioso. Mas muitas vezes a gente mistura a interpretação disso, porque a gente tem medo, a gente tem raiva, a gente tem nojo, a gente tem alegria, a gente tem tristeza também. Mas isso, a gente acha que a gente é isso, mas a gente não é isso, né? Isso não nos define, né? Não, mas faz parte. Faz parte de nós. Muitas vezes, então, aí você fala que a ansiedade é você. Eu sou essa ansiedade ambulante que anda por aí. Não, ela te compõe, né? E essa separação, eu gosto muito do caminho da meditação, desse silêncio interno e necessário para a gente perceber, né? Aí você chegou no ponto. No remédio mais eficaz e urgente contra a ansiedade, que é a atenção plena, que é a meditação, que muitas pessoas negligenciam, falam, não vou ficar lá, não é isso, né? Porque a meditação é um excesso de pensamento e excesso de futuro. Você está aqui pensando no seu avião 10h30 da noite, mas você tem que prestar atenção aqui. Então, qual que é o recurso que todos nós temos com 0 custo? Respiração. Né? Quando a gente está ansioso, a gente tem uma respiração mais torácica. A gente hiperventila, né? E quanto mais eu faço isso, pior a ansiedade fica. Então, eu tenho que fazer a respiração diafragmática. Sabe um bebê que todo mundo já viu, um bebezinho que a barriga sobe? Tranquilo. E é essa respiração que nós temos que fazer. A gente perde. A gente já sabia fazer, esqueceu. Aí coloca a mão na barriga. E sente esse movimento. Sente o movimento do abdômen expandir, 4 tempos, segura 2 e solta pela boca em 6. No início, às vezes, as pessoas ficam até um pouco tontas, né? Porque não tem... Vamos repetir isso. Coloca a mão no abdômen e vê o movimento do abdômen. Aí você está fazendo a respiração diafragmática. Diafragmática. E aí? Aí você inspira contando até 4. Segura 2. Solta com a boca contando até 6. Simples. Simples, eu fiz aqui agora e te convido a fazer também. Já dá a ideia de uma percepção de que a vida te pede isso, né? E se a gente for analisar o que é a respiração, a gente inspira, expira e tem uma pausa, mínima que seja. É ali que está a chave. Nessa pausa, porque tudo na vida precisa de pausa, né? Sem dúvida. E é interessante praticar essa respiração todos os dias, para quando estivermos em uma crise de ansiedade, né?
uma ansiedade mais forte, vou dar entrevista para o Fernando. Ali fora eu fiz a respiração diafragmática. Que aí você volta para o seu estado basal, entendeu? Porque senão, se eu for usar só quando eu estiver muito ansioso, pode ser que eu esqueça como é que é. Então, treina antes. E às vezes, a gente vai desenvolvendo outras questões ligadas a essa ansiedade que a gente nem mais imagina o que é. E está tudo ali. Essa ansiedade é mãe de outros filhinhos aí que a gente nem sabe quais são direito. Não liga a origem, não junta as pontas, né? Necessidade de controle, né? O perfeccionismo. Pessoas, às vezes, elas ficam tão ansiosas pelo resultado do que vai acontecer que elas não saem nem do lugar. A gente tem aqui um quadro, né, que se chama Mitos e Verdades. E não fiquei conversando aqui, o tempo foi passando, nem vi o tempo passar, nós temos que chamar o quadro Mitos e Verdades. Vamos lá? Vamos aí agora. A gente está conversando com a Érica Machado sobre ansiedade e agora chegou a hora do Mitos e Verdades sobre ansiedade, algo que a gente conhece tão bem. E aí eu falo a frase e você me diz, mito, isso não é verdade, isso realmente acontece, ok? Então vamos lá. Animais de estimação ajudam pessoas ansiosas, é mito ou verdade? Verdade. Verdade, sim. Tartaruga, pode ser? Tartaruga deve ser. Você tem que correr devagarinho, né? Aí quando você fica curado, quando você for tomar conta da tartaruga e deixar elas escaparem, aí você já curou a ansiedade, né? Eu tenho só medo, porque em saúde mental a gente nunca pode, no sempre e no nunca, tá? Ajuda. Ajuda, ok. A outra questão é essa, bebidas alcoólicas amenizam a ansiedade? Não, atrapalham. Quando você toma, você pode até dar uma relaxada, mas maconha também não, tá? Esse mito aí de, fuma uma maconha para relaxar, a longo prazo para a ansiedade é péssimo. Afastar-se da causa externa da ansiedade resolve o problema, é mito ou verdade? Afastar? É mais ou menos. Mais ou menos, assim, porque o ambiente estressor, se você não tiver que voltar lá nunca mais, ok. Sim. Né? Mas afastar como uma forma de esquivar, não. Se eu vou fazer uma apresentação em público, aquilo é ansiogênico para mim. Aí eu evito, não vou aceitar esse convite, não. Eu vou só reforçar a minha ansiedade. Eu tenho que enfrentar aquilo. Exercícios físicos ajudam a melhorar os problemas causados pela ansiedade. Mito ou verdade? Verdade verdadeira. Remédio. Maravilha. Hormônios positivos. Impotência e ejaculação precoce são sintomas da ansiedade. Mito ou verdade? Podem acontecer. Tem alguma ligação, né? Tem alguma ligação, mas nos critérios do DSM eles não estão. Lugares, objetos, cheiros, tudo isso pode gerar ansiedade. Mito ou verdade? Verdade, são os famosos, no senso comum, gatilhos. Para a psicologia, fator desencadeante. Ansiedade também tem relação com doenças gastrointestinais. Mito ou verdade? A gente não pode falar em ciência que é causa, mas pode ser uma correlação. Sabe? Ansiedade causa problemas gastrointestinais. Não, mas pode acontecer. Ansiedade tem causas genéticas. É mito ou verdade? Uma das causas é multifatorial. E a ansiedade tem cura. É mito ou verdade? Não há um consenso quando a gente fala de saúde mental, de falar de cura ou remissão. Porque uma vez que a pessoa, os sintomas acabarem, mas pode acontecer de novo. Então, eu falo que não tem cura, tem remissão. E a administração disso é um exercício que vai fazer muito bem, né? Que vai proporcionar bem-estar, vai proporcionar saudabilidade, né? Não, vamos ter ansiedade só de, sabe, aquele borboletas no estômago. O resto é muito ruim. Tá bom. Érica, muito obrigado, foi ótimo, valeu demais a participação. Eu que agradeço. Adoramos. E agradecer também sua companhia aqui, sua audiência. E, de novo, te dizer, mande um WhatsApp pra gente. Nosso WhatsApp é esse aí, é 31997951990. Valeu, até a próxima.